Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. O reino de Deus é algo ignorado nos tempos de hoje. É algo que as pessoas não dão muita bola, que muitos acreditam não existir, alguns acreditam existir, porém não se importam, por pensarem que todos estarão salvos. Nem todos estão salvos, meus irmãos. Se morrermos sem o arrependimento, se morrermos sem antes nos confessarmos, sem uma verdadeira contrição, perderemos a eternidade. O reino de Deus é pequeno aos nossos olhos, porque não o conhecemos. O reino de Deus é como um grão de mostarda, como o próprio Cristo falou, porém que no fim se torna grandioso. No dia da morte de cada um de nós, somente neste dia, veremos a grandiosidade do reino de Deus, a grandiosidade da Jerusalém celeste. Alguns irão desfrutar, alguns irão gozar dos bens eternos, da vida eterna, da verdadeira vida eterna. Porém, alguns verão esta grande glória com ódio, com repugnância, com inveja de quererem ter aquilo para si, mas não poderão ter. Que grande desgraça dessas almas. Estas almas que pensam que podem tudo neste mundo, mas que deixam Deus de lado. Elas próprias escolhem a sua própria condenação. Eles próprios odeiam a Deus. Alguns pensam que não, mas sim, suas almas o odeiam. E não querem o seguir, não querem seguir a verdade.
fossa profunda que essas almas estão se metendo. Por isso nós devemos rezar sempre pela conversão dessas almas. Devemos sempre oferecer missa pela conversão dos pecadores. Claro, sim, é importante que rezemos pelas almas do purgatório, mas estas almas já estão salvas, só precisam passar pelo tempo que precisam ser purgadas. Devemos sim rezar por elas para que cheguem logo à salvação, para que cheguem logo a Deus, para que se purifiquem logo, para que se lavem logo no purgatório. Mas as almas que ainda estão vivas, estas sim nós devemos rezar. Estas sim nós devemos pedir a Deus. Esta nós devemos pedir a Deus pela conversão deles. Devemos oferecer missas, rezar rosários, texto da misericórdia, seja o que for. Rezemos sempre pela conversão dos pecadores, pela nossa conversão. Pois hoje estamos aqui, pelo menos é o que eu espero, que a maioria pelo menos esteja em estado de graça. A maioria que está assistindo aqui, pelo menos é o que eu espero. Hoje nós estamos em estado de graça, mas amanhã podemos cair. Amanhã, que grande desgraça, que não aconteça. Amanhã a gente pode estar em pecado mortal, em pecado grave. Mas contudo, ainda temos a confissão, podemos nos arrepender. Tendo verdadeiro arrependimento, já somos perdoados e apenas basta ir lá se confessar. Basta o arrependimento e a confissão. Estaremos perdoados das nossas faltas. Mas o mundo de hoje ele não consegue enxergar a grandiosidade de Deus. O mundo de hoje não consegue ver. Assim como também nos tempos mais antigos, o Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem. Deus se fez homem para sofrer por nós. Quando olhamos para o Cristo ali crucificado, aos braços de sua mãe, já morto, vemos ali um homem frágil, um homem humilhado. Porém, este mesmo homem é o próprio Deus. É o Verbo encarnado. A palavra pela qual foram criadas todas as coisas. Por trás dele, por trás daquele homem humilhado, flagelado, pregado no madeiro, uma multidão de anjos o adorando. Uma multidão de anjos o consolando. Coisas que nossos olhos nunca viram. Queira Deus que veremos um dia esta grande glória no céu. O Cristo imolado é glorificado. É no momento da sua morte que a igreja reza, que a igreja louva, que a igreja canta: vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. O poder da cruz
apagou todos os pecados dos homens. E agora podemos ser perdoados. Agora, as chaves do céu que estavam trancadas desde Adão, desde o pecado de Adão, o paraíso estava trancado para nós. Agora Cristo abre as chaves da vida, a chave da morte, a chave do céu. É destrancada. Somente no fim veremos a grandiosidade disso tudo. Hoje basta que acreditemos, nada mais. Confiemos na Santa Igreja. Confiemos em Deus. Confiemos na verdade, pois não vemos, mas por trás disto tudo está uma grande glória. O Cristo humilhado é o exaltado. E como também está na primeira leitura, irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados suportastes longas e dolorosas lutas. Suportemos as lutas deste mundo, pois vale a pena. Nos façamos pequenos neste mundo, para que Cristo nos faça maiores no futuro. Sejamos pequenos como Maria foi pequena. Gosto também de dar exemplo das velas. A vela de 7 dias, aquela vela maiorzona, quando vai desgastando um pouco mais daquela cera, a sua chama diminui. Não é tão proporcional ao seu tamanho. Mas já a vela pequena é a que tem o fogo maior. É a que tem a chama que mais ilumina, a chama maior. Nós devemos ser como estas velas, as velinhas menorzinhas que duram menos tempo, porém que têm uma luz maior. Devemos nos fazer pequenos, deixar que o Cristo seja grande. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Cristo nos fala por meio de parábolas. Nosso Senhor nos fala de forma que nossos olhos possam enxergar, que nossos ouvidos possam ouvir. Pois as coisas do céu são tão grandiosas. Lá existem coisas que não podemos nem imaginar. Sem contar a face de Deus. Todos os santos anjos hoje contemplam. Agora, neste momento, contemplam pela eternidade. O céu hoje é visto
Deus hoje é visto como uma mitologia, como uma historinha para boi dormir, uma história de criança. Mas cheio de glória. O mundo não quer enxergar. Então, rezemos pela conversão deste mundo. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ofereçamos penitência pela conversão dos pecadores. Pois o Cristo vive, o Cristo reina. Jesus já venceu na cruz. A morte já foi vencida. Mas ele deixou na mão dos apóstolos, deixou na mão da Igreja, da Santa Igreja Católica, deixou nas nossas mãos a missão de transmitir os seus ensinamentos, de enviar ao mundo os ensinamentos do Cristo. Deus deixou nas nossas mãos a sua cruz. Deixou nas mãos dos apóstolos, dos sucessores dos apóstolos, os padres, os bispos, os papas, o poder da remissão dos pecados. Deixou nas mãos dos apóstolos o seu sacratíssimo corpo. Nas mãos dos apóstolos, das mãos do padre, das mãos do bispo, das mãos do papa, o Cristo vem. O Cristo desce dos céus até a Santíssima, Sacratíssimo, Santíssimo Sacramento do altar. Tantum ergo sacramentum, tão sublime sacramento. Seu preciosíssimo sangue, seu preciosíssimo corpo, vindo até nós em forma de pão. Por trás de uma aparência de pão, de algo ignorado, sem cor, como disse o pároco daqui ontem na adoração, um negócio sem cor, ali está. Ali está o Cristo, tão pequeno, tão frágil, porém grandioso, glorioso. Deus na nossa frente. O próprio Deus que se faz carne, que se faz alimento para nós. Por isso devemos amar a Santa Igreja, devemos amar os seus sacramentos, em especial o Santíssimo Sacramento, pois é nele que encontramos a remissão dos nossos pecados, pois é nele que nos unimos ao Cristo, é nele que nos unimos ao seu sacrifício na cruz. É na comunhão que encontramos a salvação. Quem bebe do meu sangue e come a minha carne, viverá eternamente. Portanto, peçamos sempre a graça de podermos comungar, sempre a graça de não cair em pecado mortal, sempre a graça da conversão, sempre a graça de nos arrependermos fielmente, verdadeiramente, uma verdadeira contrição. Que realmente estejamos arrependidos de todos os nossos pecados.
E como eu disse ontem, que a cada comunhão, que a cada confissão, sejamos mais santos. Que a cada comunhão nós amemos ainda mais o Cristo que ali está. Nós que somos um pedacinho de nada, unidos ao Cristo, toda a igreja unida a esse santíssimo corpo, fazendo parte deste corpo místico de Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Então sempre peçamos o auxílio dos santos anjos, o auxílio do nosso santo anjo da guarda, o auxílio a Nossa Senhora. Peçamos sempre o auxílio desses que amam tanto a Deus. Peçamos a eles que levem ao trono de Deus as nossas súplicas. Claro, peçamos também ao próprio Deus, mas acredito que ninguém aqui seja tão digno de falar diretamente com Deus, de sempre falar diretamente com Deus. Então, peçamos auxílio aos santos anjos, a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus. Essa mesma que ficou aos pés da cruz, que chorou junto do Cristo, que se agonizou junto do Cristo, que não estava lá pregada na cruz, não estava, mas ao mesmo tempo também crucificada junto dele. A dor que Maria sentiu ao ver o seu Cristo imolado, crucificado, humilhado. Peçamos sempre a ela a graça de uma boa comunhão, de uma comunhão fervorosa, de uma santa comunhão. O tempo da Quaresma está chegando. Peçamos a ela que nos preparemos bem, que passemos bem o tempo da Quaresma. Mas, então é isso, meus irmãos. Se eu continuar falando aqui, essa meditação não vai sair hoje, né? Então, fiquem todos com Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E viva Cristo Rei.